funcionalismo linguístico é uma corrente da linguística que entende a língua principalmente como um instrumento de comunicação. Para o funcionalismo, a estrutura da língua, seja gramatical, sintaxe, morfológica, é moldada pelas ações comunicativas que ela desempenha no seu uso. A estrutura da língua é explicada pelas funções que ela desempenha na comunicação. Seu principal conceito é a língua em ação, onde o funcionalismo foca no falante real e em seu uso no contexto de interação. Em seu contexto de uso, a estrutura da língua não são arbitrárias. Elas são moldadas pelas pressões funcionais e comunicativas da interação social. Na estrutura dinâmica, a gramática é vista como um sistema adaptável e em constante mudança, influenciado pelas necessidades de quem a utiliza. Em resumo, o funcionalismo defende que, para entender a língua, é necessário olhar para o falante, para o ouvinte e para o propósito da comunicação, num determinado contexto social. O funcionalismo europeu entende a língua como um sistema estruturado que existe para cumprir funções na vida social. Nessa perspectiva, a gramática é vista como um conjunto organizado de recursos que o falante utiliza para produzir significados em diferentes situações. A língua é considerada multifuncional, porque todo enunciado realiza simultaneamente diferentes papéis. Ele representa experiências e acontecimentos do mundo, constrói relações entre os interlocutores e organiza a informação de modo coerente dentro do texto. Essa corrente se preocupa em descrever como a estrutura gramatical está organizada para atender a essas funções. Por exemplo, categorias como tempo verbal, modo, voz, concordância e ordem das palavras não são vistas apenas como regras formais, mas como escolhas que o falante faz dentro de um sistema de possibilidades. O foco está na organização interna da língua como um sistema funcional, isto é, um sistema em que cada elemento cumpre uma função específica na construção do sentido. Há, portanto, uma preocupação maior com a elaboração de um modelo teórico que explique de maneira sistemática como a língua funciona como um todo. O funcionalismo norte-americano também parte da ideia de que a língua deve ser explicada pela função, mas desloca o foco para o uso real e para o discurso. Em vez de começar pela organização abstrata do sistema, essa vertente começa observando a língua em situações concretas de fala e interação. A gramática é entendida como algo que emerge do uso. Isso significa que padrões gramaticais não são vistos como estruturas fixas e independentes, mas como resultados de práticas comunicativas repetidas ao longo do tempo. Nessa perspectiva, a sintaxe está fortemente à organização da informação no discurso. A ordem das palavras, por exemplo, pode variar de acordo com o que já é conhecido na conversa, o que é informação nova ou o que o falante deseja enfatizar. Além disso, a frequência de uso é considerada um fator fundamental. Estruturas que são usadas repetidamente tendem a se estabilizar e se tornar parte da gramática da língua. O funcionalismo norte-americano também dá grande importância à mudança linguística, entendendo a gramática como dinâmica em constante transformação. Comparando as duas correntes, percebe-se que ambas rejeitam a ideia de que a língua é um sistema autônomo e isolado da comunicação. As duas defendem que a forma linguística é motivada por sua função. A diferença principal está na perspectiva adotada. O funcionalismo europeu tende-se a organizar a língua como um sistema funcional estruturado, enfatizando a descrição teórica das funções que compõem esse sistema. Já o funcionalismo norte-americano enfatiza o uso empírico da língua e busca explicar como as estruturas gramaticais surgem, se consolidam e mudam a partir do discurso e da interação. Você já percebeu que no nosso cotidiano nós falamos pra ao invés de para, dizemos tá ao invés de estar, a gente vai ao invés de nós vamos, e até utilizamos expressões como né, tipo. Quando analisamos essas expressões que são tão comuns no nosso dia a dia,
Às vezes elas passam despercebidas como simples informatividade e erros da norma padrão, mas, sob o olhar do funcionalismo linguístico, esses fenômenos revelam um mecanismo mais profundo da nossa língua. Aquilo que entendemos como gramática rígida, estável e prescritiva, na verdade pode ser compreendido como um sistema dinâmico ao ser mudada pela própria comunicação dos falantes. O intuito desse vídeo é explicar, com base no funcionalismo, como a comunicação influencia na forma da nossa língua. Por isso, vamos analisar o conceito de comunicação e entender de que forma isso acontece. Roman Jakobson foi o linguista responsável por formular importantes teorias sobre a comunicação e por influenciar significativamente a forma como a compreendemos atualmente. Ele propôs um modelo do ato comunicativo que envolve 6 elementos principais: emissor, receptor, mensagem, contexto, código e canal. A cada um desses elementos corresponde uma função da linguagem. O que esse modelo mostra é que a linguagem não serve apenas para transmitir informações. Ela também serve para estabelecer contato, persuadir, expressar as emoções, organizar relações sociais e refletir sobre si mesma. No entanto, o modelo de Jakobson descreve as funções da comunicação, mas não explica de que maneira essas funções impactam a estrutura gramatical da língua. É nesse ponto que entra o funcionalismo linguístico. Simon Dick desenvolve a chamada gramática funcional, cuja obra central é a teoria da gramática funcional. Para Dick, a língua deve ser compreendida como um instrumento de interação social. A ideia central do funcionalismo é a seguinte: a estrutura linguística é moldada pelas funções que ela desempenha na comunicação. Em vez de considerar a gramática como um sistema autônomo e independente do uso, o funcionalismo entende que as formas gramaticais surgem da prática comunicativa, ou seja, a organização sintática, as escolhas lexicais e até as mudanças linguísticas podem ser explicadas em função das necessidades dos falantes. Se a linguagem cumpre funções diversas, como propõe Jakobson, então é possível supor que a estrutura da língua se organize para atender a essas funções. Partindo dessa perspectiva, podemos reinterpretar os fenômenos do nosso cotidiano da língua portuguesa. Do ponto de vista funcionalista, essas reduções não são apenas descuido, elas refletem uma tendência à economia linguística. Falar exige esforço articulatório e processamento cognitivo. Nos contextos informais, a língua tende a reduzir formas previsíveis para tornar a comunicação mais fluida e eficiente. O mais importante é que essa economia não compromete a compreensão, porque o contexto supre a informação necessária. A agente aproxima interlocutores, cria um efeito de inclusão e suaviza a formalidade. Com o tempo, essa expressão passou por um processo de gramaticalização, adquirindo valor pronominal. Isso evidencia um princípio fundamental do funcionalismo. Uma palavra comum pode virar elemento gramatical quando começa a ser usada constantemente em determinadas situações de fala. Expressões como né, tipo, entendeu, tá ligado, então, são criticadas como vícios de linguagem. No entanto, sob a perspectiva funcionalista, elas cumprem funções interacionais específicas. Esses elementos mantêm o canal aberto, organizam a progressão do discurso, garantem a manutenção do turno de fala e solicitam o alinhamento do interlocutor. A gramática se adapta para sustentar a interação. Quando observamos fenômenos como reduções fonéticas, uso de marcadores discursivos e substituições pronominais, percebemos que a língua não é só um sistema estático. Ela é dinâmica, adaptativa e profundamente ligada às práticas comunicativas dos falantes. Se Jakobson nos mostrou que a linguagem cumpre múltiplas funções, o funcionalismo evidencia que essas funções não permanecem apenas no nível do ato comunicativo. Elas influenciam a própria organização da gramática. Cada vez que falamos, não estamos apenas utilizando a língua, mas também participando da sua contínua construção.